Bom dia, leitores do Novo Jornal. Quem fala é Igor Jacome. Estou aqui com Silvio Andrade e a vereadora eleita de Natal pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, Natália Bonavides. Nós vamos aqui entrevistá-la aqui, falar sobre a votação expressiva que Natália teve. Teve 6.202 votos, sendo a quinta vereadora eleita com o maior número de votos. E nós estamos aqui para conversar, né, sobre se foi uma surpresa para ela, questionar sobre quais são as perspectivas para atuação na Câmara Municipal nesses próximos 4 anos de mandato. É interessante, antes de Natália começar, só fazer um parêntese aí, porque Natália ela chega num momento importante, né, assim, da política nacional, chega também na Câmara Municipal de Natal. Ela foi eleita, né, com mais 7 mulheres, né? É uma renovação. A gente sabe que a representação feminina, né, na política nacional e principalmente local ainda é muito baixa. E a gente vai começar falando com Natália, ela se apresentando, o que ela acha desse novo momento, né? O que ela acha também dessa votação expressiva, como o Igor falou. Então, a palavra é sua, Natália. Bom dia, quase boa tarde, internautas. Obrigada pelo convite. É muito importante a gente ter esse espaço, né, para falar um pouco das perspectivas do mandato, se apresentar um pouco também, né, para a cidade. Eu sou Natália Bonavides, eu tenho 28 anos, sou advogada desde 2011, sou mestre de Direito Constitucional e minha militância política começou no movimento estudantil universitário, né? Eu fui do Centro Acadêmico Amaro Cavalcante, que é o CA de Direito, o mais antigo centro acadêmico aqui do estado. Na universidade participei de projetos de extensão em educação popular, em direitos humanos. Isso foi muito importante para a minha formação política, né? Essa formação em educação popular. E aí, na universidade, participei da fundação do Escritório Popular, que é um projeto de extensão que faz assessoria jurídica a movimentos sociais. A partir daí, né, fui tendo essa proximidade com vários movimentos populares, com as principais pautas sobre direito à cidade aqui de Natal. E é isso, me filiei ao Partido dos Trabalhadores no começo de 2012, né, faz 4 anos e meio que eu sou filiada. Natália, me diga uma coisa, como é que foi essa sua aproximação com o PT, né? Quer dizer, você já vem de uma militância, né, em movimentos sociais, mas como é que foi esse divisor de águas? Como é que você entrou realmente na vida partidária, né? E por que o PT? Eu decidi me filiar, né, depois desses processos, né, de movimento estudantil, de participação nesses projetos de educação popular, por alguns fatores. Um é que em cada comunidade que eu chegava, em cada bairro que eu chegava, eu sempre via que muitas das pessoas que lutavam, né, por uma cidade melhor, por um Brasil mais justo, eram filiadas ao PT. Isso me chamou muita atenção. Foi quando eu percebi que o partido ainda era um dos principais instrumentos de organização da classe trabalhadora aqui no Brasil, né? Com todas as suas falhas, com os seus erros, mas ainda esse instrumento tão simbólico, né? Acho que não só em se tratando de Brasil, mas na própria América Latina, é uma das grandes referências da esquerda e, portanto, que merece ser disputada de dentro, né? Merece ter seus rumos discutidos de perto. E aí conheci várias companheiras e companheiros do partido durante a universidade, conheci, né, fui conhecendo mais de perto e aí decidi me filiar, porque eu acho que o partido é uma forma importante de organização política. Você falando nessa questão da sua proximidade, né, dos movimentos sociais, uma das críticas que se fazem ao PT, né, que desde a eleição de Lula, né, a primeira eleição em 2002, tudo, o partido, a partir da segunda eleição de Lula, o partido foi perdendo essa identidade com os movimentos sociais. E você é uma pessoa que vem dos movimentos sociais, né? Você acha que, por exemplo, a sua eleição agora reflete esse novo momento de retomada do PT, de reaproximação dos movimentos sociais? Eu acho importantíssimo, né? Eu acho que para mim foi um dos principais, né, das principais simbologias dessa vitória. Porque eu concordo, né? Eu acho que essa é uma crítica importante a ser feita, né? Eu estou no partido e acho que é um momento, na verdade não é agora que é o momento de autocrítica, já faz alguns anos que a gente vem chamando o partido para fazer uma profunda reflexão sobre os rumos que tem tomado, e uma das críticas que é importante ser feita é essa, né? De certa forma o partido priorizou muito a disputa eleitoral,
que também é importante, né? Que também é um dos caminhos para se melhorar a vida do povo brasileiro, né? Da classe trabalhadora. Mas, por outro lado, nunca seria possível ter deixado secundarizada a luta social, né? A organização popular e essa proximidade dos movimentos. Então, a gente considera que nossa campanha ter sido construída dessa forma, né, muito junta de movimentos sociais de sem terra, de sem teto, da população de rua, de mulheres, é muito simbólico que ela tenha dado certo, né? E é realmente um chamado que precisa ser feito, né? Nesse momento de reflexão sobre os rumos de partidos, a gente ter essa reaproximação como um dos horizontes a ser seguido, sim. Essa retomada do PT, as origens, como a gente vem falando aqui, ela também traz novas caras, como a sua, por exemplo, para o partido, porque você não era tão conhecida até a campanha. Uhum. Você acha que são novas pessoas que estão surgindo dentro do partido mesmo para construir essa nova imagem? Ou os outros? E qual é o papel dos outros também, dos mais antigos nesse? Eu acho que a gente tem na juventude do PT, na qual eu faço parte, eu tenho 28 anos, sou da juventude do PT, terá um papel essencial, né, nessa reflexão dos rumos. É muito importante para esse pensar como vai ser a fazer política a partir de agora, que a juventude seja ouvida, porque a juventude tem protagonizado tantas das lutas que a gente tem visto na rua, né? Esses próprios recentes movimentos, né, do Fora Temer, né, da luta por não retrocesso em direitos, muito tem sido protagonizado também pela juventude. Não se tira a importância dos demais quadros que nós temos, né, e que com certeza estão na construção também do partido, mas a gente sabe que a juventude na política é essencial, né, para enfim, tornar as ideias arejadas. A gente sabe que tem um vigor que é essencial de estar no partido. Eu tenho muita alegria de que na juventude do PT tenha tantos bons quadros, né, que vocês ouvirão falar muito ainda para protagonizar essa nova reflexão do partido. Natália, falando nisso, por exemplo, a gente vê que você vai fazer parte de uma casa que a gente analisando, né, assim, pela tendência partidária, a gente vê que vai ser uma casa bem conservadora, né, de partidos conservadores, né, titulados como conservadores, né. Como é que você pretende, por exemplo, e a gente sabe que a voz da esquerda na Câmara, ela permanece praticamente a mesma, né? Com diminuição até de quadro, né? Como é que você pretende, por exemplo, dentro desse quadro, né, de partidos conservadores, né? Como é que você pretende atuar, certo? A gente viu que houve, né, diminuição de mandatos que se autodeclaram de esquerda, progressistas. Isso vai ter impactos na política da Câmara. E aí, em relação a como a gente pretende tocar o mandato nessa conjuntura, tinha uma coisa que a gente sempre debatia muito durante a campanha, que é importante ter a consciência de que estar ali na institucionalidade é limitado, né? Não dá para fazer tudo, especialmente nós da esquerda, nós progressistas, que vamos representar tão poucos votos ali dentro, né? E a gente entende que o papel do mandato não deve se limitar só a isso, só às votações, só a apresentação de projetos de lei. A gente entende o mandato como um importante mobilizador social, né, como um importante instrumento de participação política. A gente aproveitou muito a campanha para fazer isso, né? A nossa campanha não foi aquela só de pedir voto, a gente fez vários debates abertos, né? A gente quis muito enfrentar essa rejeição que a população está tendo à política, mostrando que não é todo mundo igual, que ainda é preciso falar de política. Você falando dessa questão da rejeição à política, né? O PT está no olho desse furacão. Isso. Né? Tem a questão das denúncias da Operação Lava Jato, né? Que pegou o PT de cheio, né? Tanto que no Brasil todo o PT em 2012 tinha 638 prefeituras e hoje, né, após a eleição, foram eleitos 256 mandatos, né? Pronto, deixa eu só queria terminar a outra pergunta, que era o que eu quero dizer é que o mandato, tendo né, a gente está legitimado por essa construção que foi feita com os movimentos sociais, e isso vai se refletir também no mandato, né, não só na campanha. Então a gente acha que vai ser um importante mobilizador. Por exemplo, hoje a população pouco sabe o que se discute na Câmara, né? E se soubesse, talvez participasse mais, talvez sentisse mais vontade de protestar contra algumas coisas, né? Às vezes ali os vereadores ficam muito à vontade para votar qualquer coisa porque não existe a mínima pressão social, porque não existe o menor conhecimento da população do que é debatido ali. Então, apesar de saber que a gente vai ser poucos votos ali, a gente sabe que vai ter esse papel essencial de ponte com a população, né? E aí, nisso que você vinha trazendo,
O PT teve uma baixa grande de candidaturas. Mais de 60%. Isso, né? e isso se refletiu, obviamente, na baixa de eleições, né, de mandatos eleitos. E realmente, né, teve essa questão da Lava Jato, que a gente não pode esquecer que não atingiu só o PT, mas que só foi divulgado em relação ao PT, né? Tem dois fatores que explicam muito o resultado eleitoral desse ano, que representou sim um avanço do conservadorismo, né? Representou um quadro difícil para a esquerda. PT, PSOL, PSTU, todos tiveram diminuição no número de eleitores. E a gente sempre vinha dizendo isso, inclusive, que o ataque ao PT não era um ataque só ao PT, mas sim um ataque à esquerda, né? E as eleições, infelizmente, confirmaram mesmo isso. E a gente sabe que a mídia teve um grande papel nisso, né? A grande mídia, como se chama por aí, realmente houve uma campanha difamatória forte. Mas a gente também não acha que é simplista essa análise, né? Não é possível atribuir só a isso o resultado. A gente acha que realmente é um momento do partido, né? Passou do momento, na verdade, do partido fazer uma profunda autocrítica sobre os erros cometidos e reordenar, né, muitas da forma de atuar. Eu acho que a eleição veio para fazer esse papel também, né, de alertar vários setores do partido que acham que é só o ataque da direita que é o problema. Não é, né? A direita está fazendo o papel dela porque é isso que ela vai fazer sempre, né? E aí cabe a gente mudar a forma de reagir. Você falando dessa ausência do eleitor, né? E dessa, por exemplo, desses descaminhos da política, aqui em Natal o número de eleitores ausentes, né? De abstenção foi muito alto, né? Natal foi a 8ª capital com maior número de abstenções. Teve capitais que foi mais de 40%. Também houve né? muito nulo também, muito voto nulo, muito voto branco. Nulo, né? branco Esse é o eleitor realmente que está insatisfeito com a política. Com tudo, né? O que você, por exemplo, o que um mandato de vereador pode contribuir para mudar esse pensamento da população com relação aos eleitos, né? Aos políticos? E principalmente você falou outra questão aí que é interessante. O político, ele tem que dar respostas à população, né? Do mandato, tudo. O que você pretende fazer e por que hoje isso não acontece? Eu acho que a primeira reflexão que precisa ser feita, que os mandatos precisam ajudar nisso, né? Nessa reflexão, é a de que a política tem a ver com tudo do nosso dia a dia, né? Essa campanha que eu falei de difamação que a mídia vem fazendo em relação ao PT, é em relação ao PT, mas é também em relação à política, né? Às vezes as coberturas são de um jeito, né, que passa a impressão de que... Mas você acha que também o PT não contribuiu para isso? Eu te falei já que sim, que é uma análise simplista resumir a questão da mídia, né? Mas eu estou falando do papel, eu falei que a questão dos erros do PT e que a autocrítica tem que ser feita, mas eu estou falando agora do papel da mídia nessa criminalização da política, entendeu? De só passar o que não presta, que tem que ser noticiado, sim, mas de passar de um jeito que passe para a população a ideia de que é uma coisa tão suja que a população não deve se envolver. Essa ideia é muito nociva, né? Porque a gente sabe que quando a população se afasta da política, só resta autoritarismo, né? Na verdade, sem a participação da população para cobrar, inclusive, dos mandatos eleitos, a gente fica, né? Quem é eleito fica sem fiscalização, quando a população se distancia, é muito problemático, né? Mas aí como você também falou anteriormente, fez uma autocrítica do partido, que o partido se distanciou do eleitor, né? Da também. população, dos movimentos sociais. Mas a gente vê pelo número de abstenções, brancos e nulos, que essa rejeição está sendo com a política como um todo, né? Além de com o PT, que realmente teve essa queda muito importante no eleitorado, mas o aumento do percentual de brancos, de nulo e de abstenção, a ponto de, em várias cidades, ter tido mais eleitores que não optaram por um candidato do que o primeiro lugar que ganhou a eleição, isso simboliza essa rejeição que a população está tendo em relação à política, e isso é muito ruim. E a gente precisa usar o mandato para fazer essa reaproximação, para tudo na nossa vida tem a ver com política, né? As questões mais simples, se vai ter ou não vai parada de ônibus, se vai ter ou não vai delegacia funcionando, se vai ter ou não vai uma rua asfaltada, professor na escola, médico no posto. É essa relação que a gente precisa deixar clara e deixar claro que quando as pessoas se abstêm de discutir, não há formas de fazer pressão popular para que essas coisas melhorem, né? E eu acho que o mandato vai ter muito essa função de tornar público o que está sendo debatido na Câmara,
e chamar as pessoas para debater, como a gente fez na campanha, né? De trazer a população mesmo, fazer questão de ter o debate programático, né? Não fazer só o feijão com arroz da participação em votações e... Igor está olhando ali alguma participação aí. Aqui muitos comentários, tem muita gente assistindo aqui, comentando e tal, parabenizando também pelo mandato. Tem muitas perguntas, eu vou colocar uma aqui, você começou na política, uma atuação política muito forte que você teve foi naquele período ali do Fórum Micala, na questão também contra o aumento da passagem de ônibus. O Raoni Souza, Raoni, não sei, está perguntando aqui, Natália, o que você pretende fazer a respeito do aumento da tarifa de ônibus, né? Hoje a gente tem uma licitação de transporte público que está aí emperrada há muito tempo. Né, a licitação. Emperrada, que não é regulamentado, né? É um transporte que não é regulamentado. Você pretende atuar nessa área, na cobrança por isso? A questão, até ampliando um pouco a pergunta, a questão da mobilidade urbana aqui na cidade, do transporte público, é uma questão seríssima, né? Quase todas as obras que a gente tem em relação à mobilidade são pensadas para o transporte individual motorizado, né? E a gente tem uma deficiência muito grande de se pensar o transporte público coletivo, o transporte individual não motorizado, como as bicicletas. E em relação especificamente aos ônibus, é muito absurdo que a gente chegue em 2016 sem ter feito a licitação. Né? Todas essas questões da tarifa, da qualidade do serviço, de quantas linhas tem, quais horários, tudo isso vai passar pela licitação. E sobre a tarifa, é uma questão muito grave que até hoje a gente não tenha tido acesso à planilha de custos e lucros do setor. Né? A gente não sabe quanto custa o serviço, a gente não sabe se os aumentos se justificam ou não se justificam, porque a gente não sabe qual é a taxa de lucro que existe hoje. E quando eu falo muito de transparência, é muito nesse sentido. A gente tem que lutar para que quem executa os serviços, no caso das concessões, quando não é o poder público, né, nos casos das concessões, mas igualmente eles devem transparência à sociedade. E isso a gente não tem hoje, né? E sem a licitação fica mais difícil ainda. A gente sequer sabe as fórmulas que justificam os aumentos da tarifa. Numa Câmara, numa formação que a gente sabe que o prefeito vai ter maioria, né? Vai ser difícil, né? Vai ser difícil, mas a gente nunca achou que ia ser fácil. Né? A gente nunca achou que ia ser fácil. E, felizmente a gente tem alguns instrumentos, né? Apesar da nossa democracia, a gente ter visto que ainda se encontra fragilizada com esse processo que a gente viu do golpe, mas a gente tem alguns instrumentos hoje que vão auxiliar a lei de acesso à informação, né? A lei da transparência, que a gente vai fazer bom uso, sim, para conseguir obter essas informações e fazer o debate do que elas significam junto à população. Natália, me diga uma coisa. Desculpa aí, pode continuar. É uma questão, com certeza após a passada a votação, vocês fazem um levantamento de onde, quais foram as regiões que vocês foram mais votados. Qual foi a região que mais votou em você? Assim, você tem os bairros? A gente estava fechando isso hoje, né? Mas houve uma votação até bem distribuída. Né? Muita gente achava que a gente ia ter voto só na Zona Sul e não foi isso que aconteceu. Né? Teve votação expressiva na Zona Norte, na Zona Oeste. Isso deu muito a esse trabalho junto a regiões periféricas, né? Eu visitei muitas ocupações urbanas, né? Ocupações de sem-teto, fiz muitas reuniões em vários bairros, então teve uma distribuição razoável. Mas você considera que, desculpe, você considera que a esquerda tem boas votações nas periferias aqui na capital? E se não tem, por que não tem ainda? Já tivemos mais apoio da classe trabalhadora, né? Esse processo de autocrítica também se refere a pensar por que uma parcela da classe trabalhadora deixou de achar que valia a pena votar no PT. Né? Isso tem que fazer parte do nosso processo de autocrítica. E ter claro, né, ter nítido que, por exemplo, as medidas recentes da época do governo Dilma eram sim populares, né? Não deixaram intocados os direitos dos trabalhadores e que isso acabou afastando a ponto de, no processo de impeachment, a gente não ter podido ter uma reação que a impedisse. Né? Faz parte, sim, da análise a diminuição da votação nas classes periféricas. A minha pergunta era dentro disso aí, porque, por exemplo, a gente vendo os comentários nas redes sociais, as pessoas acham que você é uma candidata que foi muito bem votada na Zona Sul e Zona Leste, né? Eu fui, mas entre também, aspas, as pessoas colocam que era uma representação, você estava representando um público universitário, um público mais bem formado, né? E que é justamente isso que você falou, e que a periferia, né, que deveria ter essa ressonância, né, ressoar
essa questão do trabalho que o PT antes fazia, né, nas periferias, ela se distanciou do partido, né? E me diga uma coisa, ainda dentro desse tema, você já elegeu algum tema assim principal de seu mandato, onde você vai atuar mais fortemente? Tem o tema da questão de gênero, né, da questão das mulheres, da violência doméstica contra as mulheres, é um tema urgente, né? Nessas andanças durante a campanha, todo o diálogo que a gente fazia sobre o direito das mulheres, havia muitas queixas sobre o não funcionamento dos instrumentos que existem para denunciar, para se proteger, de medidas protetivas, né, que são previstas em lei, mas que muitas vezes não são eficazes, e muitas mulheres morrendo por causa disso, né? Esse vai ser um tema urgente. E essas são questões delicadas, né? Por exemplo, a questão do aborto, tudo isso que percorreu todo o mandato da presidente Dilma, e a gente ainda não viu por parte do governo PT uma posição bem clara a respeito dessa questão do aborto. Né? Você se posiciona com relação a isso? Qual é a sua opinião sobre o aborto? Como é que você pretende encampar essas questões? Apesar de não ser uma pauta municipal, né, que não haja como a gente decidir diretamente, mas eu sinto a posição em relação a isso. De política de saúde. Sim, exato. Tenho sim, minha posição em relação a isso. Você já visitou um presídio feminino? Já. Então você sabe que é totalmente absurdo que seja crime, que uma mulher possa ir para a cadeia por causa de algo assim, né? É realmente uma questão humanitária absurda. Além disso, a questão de saúde, de quantas mulheres estão morrendo por causa dessa questão, né? E a gente vê que em muitos lugares que é legalizado o aborto, o número até diminui porque as mulheres passam a ter assistência, né? Elas têm acesso ao Estado, têm acesso às opções que ela não tem, né? Hoje é mulher totalmente desassistida, uma mulher que não queira, né, não queira ter um filho. Quando existe a regulamentação, ela passa a ter o contato com o Estado e a ter o contato com suas várias opções antes dessa, né? Então, às vezes é um pouco demagógico o discurso de quem é contra o aborto, dizer que ele deve ser proibido e ficado à margem da discussão do Estado. Os políticos geralmente preferem ficar omissos, né, com relação a esse um tema bem polêmico, né? E muitas vezes tratado de forma demagógica dessa forma, né? Nem se faz o debate sobre a possibilidade de o número de abortos cair quando existe a regulamentação, porque a mulher vai ter contato com o Estado e com as outras opções que ela tem. Mas eles preferem fazer, né, o discurso demagógico. Mas aí sobre ainda os temas, né, dos temas principais do mandato, a questão da mulher com certeza vai ser uma, até porque apesar de nós termos dobrado a bancada feminina na Câmara, continuamos subrepresentadas, né, são 21 homens, 8 mulheres, ainda é uma porcentagem baixa, muito aquém do que deveria ser. E tem outra questão muito cara, né, para mim, que tive formação com Paulo Freire, né, com as obras de Paulo Freire, formação na educação popular, que é o tema do analfabetismo, né? A gente está em 2016 e o Brasil ainda tem essa questão como central e pouco debatida. Né? E pouco debatida, né? Hoje a gente debate muito a educação, a qualidade das escolas, como os professores são desvalorizados e às vezes fica esquecido o ponto de quem nem sequer está tendo acesso às escolas. Natália, outra crítica que se faz ao PT, ao governo do PT, ao governo Lula e Dilma, é que durante todo esse período eles privilegiaram o ensino superior, né? Esqueceram a educação básica. Mas não foi. O número de investimentos que foi feito em CEMEIS, que é a primeira fase de todas, foi altíssimo. Assim, eu estava dizendo que eu, né, conversando na campanha com algumas professoras, né, realmente houve muita essa queixa de como o ensino fundamental, né, recebeu menos investimentos, mas não em contrapartida ao ensino superior. Elas se referiam muito ao CEMEIS, que houve muito investimento para as estruturas, né, para a criação. Mas até pelo Pacto Federativo, realmente o que cabia muito, principalmente ao governo federal, era o investimento no ensino superior, né, que é um dos... Mas hoje tem essa questão da reforma do ensino médio, né? Como é que você vê essa Eu vejo que é gravíssimo que a gente esteja falando de mudar toda a estrutura do ensino médio com base numa medida provisória. Apesar de não ser uma atribuição do município, né? Não mas a gente tem que ser, claro, não é atribuição do município, mas vai refletir no sistema de educação como um todo. E é um absurdo que isso esteja sendo feito sem o menor debate político, né? Isso é extremamente autoritário. E a gente está falando de educação. Se é assim, com esse autoritarismo que está sendo tratado, o tema da educação, a gente tem que se preparar muito para como vão ser tratados os outros temas por o governo federal atual. Igor, tem mais algumas perguntas. Eu tenho várias perguntas aqui.
A Rayane Martins está perguntando como será o seu mandato para a causa animal na cidade. Tem alguma pauta nesse Não, a gente teve propostas nessa área, né? Como eu falei, a nossa campanha foi uma construção muito coletiva, né? Então, várias pessoas que chegaram junto nessa construção colocaram suas pautas, colocaram suas demandas que acharam importante, e um desses grupos, né, que veio construir a campanha foram pessoas que militam, né, na causa da proteção animal, e que a gente pôde receber delas, né, várias propostas para colocar em prática na Câmara. Certo. O Alex Leocádio tem uma pergunta aqui que é até interessante a gente fazer, que ele pergunta sua opinião sobre o atual modelo de contagem de votos para ser eleito. Ele está falando aqui, eu acho, desse modelo proporcional, né, da votação para vereador, para deputados, também assim, usando coligação. A gente tem o caso aqui da Amanda Gurgel, que teve uma votação expressiva também, mais de 8 mil votos, e não foi eleita. Ele está perguntando qual é a sua opinião a respeito desse tipo de contagem de votos, desse tipo de a gente eleição. sabe que essa é uma das distorções de várias, né, do nosso sistema político, e que é uma coisa que é urgente que a gente se debata faz tempo, é a reforma política. A gente vê vários grupos subrepresentados, vários grupos que é um desafio enorme chegar lá, inclusive o fato, né, de termos eleito agora esse mandato, que é de mulher, que é de juventude, que são dois grupos que são representados, foi muito simbólico, mas foi muito desafiador, porque foi dentro dessas regras que tanto deixa vários grupos subrepresentados, né? E essa eleição é essa não eleição, na verdade, de Amanda, que inclusive vai fazer muita falta, né? Era um dos mandatos que fazia essa resistência nas pautas progressistas e vai ser muito ruim não tê-lo. É um dos exemplos, né, dessas distorções, que só com aí essa sua colocação aí, por exemplo, você falando que a Amanda vai fazer falta, né, tudo, e por que é tão difícil a esquerda se unir em um bloco, por exemplo, para fazer coligação e combater essa direita que vocês falam que é tão eficiente? São divergências de qual caminho que deve ser trilhado, né, para chegar num determinado horizonte. Né? Também existe, não é só a esquerda que está espalhada em vários partidos, né? Existem muitos partidos no país, de todos os espectros ideológicos, mas é fato que no campo de esquerda existe essa diferença, né? Essa divisão de quais são as estratégias, quais são as táticas para chegar lá, e infelizmente nem sempre é possível essa unidade, né? Inclusive eu sei que o partido de Amanda discorda absolutamente do meu, mas eu reconheço como o mandato dela vai fazer falta nesse enfrentamento ao conservadorismo na Câmara, né? Foi uma lástima que ela não tenha sido eleita. A gente ficou com 3 mandatos, né? Uhum. E vai ser muito duro, com certeza. Foi esse modelo que exige uma coligação grande e tal, você acredita que foi isso que fez o PT se aliar a partidos como o PMDB, que hoje, vamos dizer assim, traiu, né, já que provocou todo esse processo? Não só, né, foi esse modelo em relação aos proporcionais, mas também a questão de tempo de televisão, quando se trata de candidaturas majoritárias, o pensamento de que isso seria necessário para a governabilidade, né, foram vários fatores, né, e que, na minha opinião, várias dessas alianças chegaram no limite, né, não é mais possível que a gente queira se aliar com quem se mostrou ser inimigo, né, no sentido... O PT chegou ao poder porque fez esse tipo de aliança, conseguiu chegar ao poder graças a isso. O PT não fez concessões demais para se manter no poder? Eu acho, tanto que o resultado foi esse, né, que a gente viu, um golpe, a gente... E para futuramente voltar ao poder, ele vai ter que fazer isso também de novo? Eu acredito muito nessa reordenação da forma de atuar no PT. Eu luto muito por isso, eu e vários companheiras e companheiros de partido. E inclusive a gente fez tanta questão de, durante a campanha, fazer dessa forma, né, tá mesmo ao lado de movimentos sociais, tá mesmo construindo com setores da população para mostrar que é uma forma que dá certo. Tem muita gente que hoje acredita muito no pragmatismo e que olhava para a nossa campanha e dizia, tá uma campanha bonita, mas será que isso vai dar voto? E a gente fez muita questão de dizer que essa forma política dá certo, sim, e a gente deve olhar para esse horizonte, né? Muitas pessoas criticam, por exemplo, em 20 anos que as lideranças do PT no Rio Grande do Norte, né, o deputado Fernando Mineiro e a senadora Fátima Bezerra, elas estão envelhecidas. Como é que você analisa isso? O que você acha dessas opiniões? Não acho que estão envelhecidas. A gente tem um mandato excelente de Fernando Mineiro na Assembleia, mandato excelente de Fátima. Eu estou falando enquanto representação assim, de renovação, de novos nomes.
de não aparecer, surgirem agora com você, surgem novos nomes, né? Mas a gente que acompanha a trajetória do PT do Rio Grande do Norte, a gente sempre está nessa polarização Fátima Mineiro, PT. A sua candidatura é um rompimento com essa estrutura de polarização? Não, é que eu não acho que a gente deve discutir nesses termos personalistas, né? Como eu estava dizendo, eu não acho que eles representem qualquer envelhecimento, eu acho que eles fazem mandatos essenciais, né? Fátima é essencial no Senado, especialmente nesse momento político, Mineiro é essencial na Assembleia, e a questão de quadros novos, de renovação, são limitações, às vezes, no sistema político como um todo, né? Como eu falei, realmente, para a juventude estar no poder institucional é muito desafiador, né? O sistema político torna muito desafiador isso, não é à toa que a juventude é subrepresentada como um todo, né? Muitas vezes, quando é representada por parentes de pessoas, né? Por famílias oligárquicas, que na verdade não representam um projeto de juventude, né? Mas sim uma continuação de ideias antigas. Então, eu acho que essa eleição mostra, sim, que a gente tem muitos bons quadros na juventude, né? E já essa renovação se dará, né? Essa transição já se dará naturalmente, sem que deixe de ser imprescindível. E por mais novos, o PT fez Odon, a eleição de Odon foi incrível, foi absolutamente maravilhosa. Eu fiquei muito feliz mesmo. Foi, diante da eleição nacional tão difícil como foi, ele ter em Currais Novos, né? Contra todas as oligarquias, ele ter chegado lá, mostra que os quadros da juventude estão sim, se apresentam sim e fazem também um trabalho, né? É interessante você falar isso, por exemplo, até mesmo no quadro nacional a gente vê a eleição de Fernando Haddad, né? O PSDB, que é o grande partido de oposição ao PT, né? Conseguiu aí praticamente dobrar o número de representantes. Para quem achava que com a diminuição do PT, né, dos cargos do PT, haveria o fim da polarização, PT-PSDB, não, né? A gente viu que não, na verdade. O senador José Agripino, numa das entrevistas que deu durante a votação, ele disse que a performance, né, a baixa de mandatos, né, do PT, tudo, reflete que não houve golpe, né, segundo ele. Como é que você... Até vários senadores, deputados que votaram a favor do golpe, reconheceu que não houve crime de responsabilidade, né, isso aí. O próprio Michel Temer já tem feito um discurso de que o afastamento de Dilma era necessário para a aplicação de outro projeto. Eu acho que essa questão de que não houve golpe, tem gente que não gosta de chamar, mas eu acho que assim, é nítido que não houve crime de responsabilidade, que isso é muito grave para a institucionalidade do nosso país, né? A mensagem que a gente passa em termos históricos mesmo, né? Em termos da construção da nossa democracia foi absolutamente grave, muito ruim para a nossa estabilidade democrática, para a consolidação mesmo, né? Da nossa república. Foi Natália, muito grave. O principal papel da Câmara, dos vereadores, é fiscalizar, né, o mandato do prefeito, né? E a gente vive numa cidade, numa capital, que o índice de investimentos é muito baixo, né? Os recursos para investimentos são muito baixos. Inclusive, Igor fez uma matéria com dados da Firjan, né? Uma pesquisa que aponta que Natal é uma das capitais do Brasil, uma das cidades brasileiras, onde menos se investe, né? Como é que vocês vão... Em relação ao orçamento, né? Em relação ao orçamento. Como é que vocês, enquanto vereadores, você enquanto vereadora, pretende fiscalizar isso e o que vocês pretendem fazer? Porque parece que é uma situação que não sai do lugar, né? A cidade está sempre com menos recursos para investimento, e a gente sabe que os vereadores têm um papel importante, né? Fundamental para fiscalizar isso aí e tentar mudar, né? Com leis, né? Isso, Tem vários fatores, né? Nosso mandato vai ser de oposição ao prefeito Carlos Eduardo, de oposição responsável, né? De quem conhece a pauta dos servidores públicos, né, dos serviços públicos da cidade, e a gente saber que tem fatores sobre investimento que dependem realmente de iniciativa do Poder Executivo, né? Por exemplo, a gente não concluiu o debate do plano de mobilidade da cidade, plano municipal de mobilidade, e esse plano precisa ser aprovado para que a gente possa ter recursos do governo federal liberados para essa área, né? Então a gente precisa saber que é necessário algumas iniciativas do Poder Executivo para que esses investimentos venham. Mas o plano diretor também até hoje. O plano diretor que não foi. E os empresários reclamam que o plano diretor
da forma como atual, né? Ele é muito, ele restringe muito, por exemplo, a construção, a expansão. Mas essas restrições são essenciais para várias coisas na cidade, né? Para uma preservação ambiental mínima, e já é mínima, né? Se a gente for tirar mais do que já está, a gente vai ter sérios problemas, né? De uma ocupação da cidade que respeite o direito à cidade, né? Que não afaste as pessoas pobres sempre para mais longe, para mais longe, para mais longe. Mas você não acha que falta um equilíbrio aí, não? Entre essa questão de preservação do meio ambiente e também desenvolvimento da cidade? Às vezes falta um equilíbrio até para... Olha o tanto que a gente ainda tem de mangue, né, na cidade. E olha o quanto a especulação imobiliária... Que tem muitas áreas. Por exemplo, a área de preservação do Natal é muito grande, né? Muito alta, assim, em relação ao perímetro urbano, né? E as críticas que os empresários da construção civil fazem é que esse modelo... É claro, a crítica que eles farão, né? Porque o negócio deles, o que vai fazer eles terem lucro é a expansão cada vez mais da área que pode ser construída. Mas assim, a gente não pode tirar do nosso horizonte recomendações até internacionais, da ONU, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que se a gente não for responsável agora, né, a gente não pode pensar no imediatismo, né? A gente não pode pensar que a gente pode acabar com o mangue aqui sem saber que isso vai ter reflexos para as futuras gerações, né? O plano diretor é o instrumento de proteger, né? De proteger o meio ambiente da cidade, de proteger a diversidade ambiental e de proteger também que a população pobre não seja sempre cada vez mais afastada dos serviços públicos, né? Porque é isso que acontece quando a especulação imobiliária rege, né, o mercado. Você atua nessa questão de assessoramento ao movimento de luta de bairros, né, vilas e favelas. Né? É o movimento do Sem Teto. Do Sem Teto, né? Como é que você vai lidar no seu mandato com isso, por exemplo, com o déficit habitacional, que é muito alto, né? Pelo menos os números da Caixa de janeiro diziam que o Rio Grande do Norte todo tem 140 mil, o déficit de adição de 140 mil habitações. Aqui em Natal isso é bem grave, né? Inclusive o número de imóveis vazios e o número do déficit habitacional se aproximam, né? O que mostra a força, né, desses setores que você falou, da especulação imobiliária. E é uma das pautas que, inclusive... O plano diretor pode resolver que o plano diretor tem muito a incidir e que é uma questão em que a Câmara Municipal tem muito a incidir, porque muitas das soluções para essas pautas são de competência municipal e que a própria lei do plano diretor já traz muitas estratégias para isso. Só que a gente não as aplica hoje aqui em Natal, né? Tem várias estratégias para a diminuição do déficit habitacional, para o incentivo que não se deixe imóveis ociosos, sem servir para nada, mas que hoje não são aplicadas. Com certeza será um tema de incidência do mandato. Mais alguma? Certo. Tem muitas perguntas aqui, eu até me perdi um pouco, Silvio, mas tem uma Isso é bom, né? Algum leitor aqui colocou a questão de como você pretende fazer, a partir do próximo ano, se vocês pretendem fazer uma frente parlamentar de esquerda, junto com o PSOL, Isso é importantíssimo, né? Infelizmente vai ter poucos componentes, porque houve a redução dos mandatos com esse perfil, mas vai ser importantíssimo que a gente esteja lá juntos em muitas pautas, né? O mandato de Sandro, o mandato de Fernando Lucena, vão ser grandes parceiros nos temas que a gente vai debater lá. Mas, assim, de toda forma, né, apesar do pouco número de mandatos de esquerda, eu tenho certeza que vai ser possível fazer o bom debate, né? Fazer o debate qualificado, né? Esses mandatos estão legitimados para isso, pelas votações que tiveram. E a gente vai conseguir pautar lá muitas coisas de forma qualificada. Diga uma coisa, essa sua fala, né, dos partidos de esquerda, né, um bloco de esquerda na Câmara, mas existe, mesmo que os partidos de direita, né, os partidos conservadores, existe negociação, né? É por isso que eu estou falando, que eu acho que a gente vai conseguir fazer um debate qualificado lá, né? Tem pautas que são para a cidade, né? Tem pautas que são para a população que a gente precisa fazer o debate do que realmente é melhor, né? E às vezes essa qualificação, o debate com dados, com informação, com como é que é realmente a realidade da cidade, com certeza traz um convencimento. Como é que você classifica hoje esse debate, né? Como é que você classifica essa relação? Essa o quê? Essa relação da Câmara Municipal hoje com o prefeito Carlos Eduardo. É uma situação de... tem muitos mandatos que são a favor, né, do governo, e aí fica mais fácil, né, como se eles tivessem um certo conforto na gestão do executivo, porque tem bastante apoio na Câmara. Eu acho que vai se manter isso com o perfil da próxima assim também. Então você está preparada para o embate, então?
Estou preparada para fazer um bom debate. Sim, às vezes embates serão necessários, como sempre na política, mas a gente vai fazer um bom debate com todos os setores, tenho certeza. Debate qualificado. Certo. Mas acho que pode. Eu acho que você tem alguma coisa que você queira acrescentar, Natália? Não, eu quero agradecer o convite, né? É muito importante, essa semana tem sido bastante importante para estar divulgando a forma que vai ser o mandato, me apresentando para a cidade, né, também. E eu quero dizer que a gente vai fazer esse mandato, né, essa construção de forma muito popular, muito coletiva, muito colaborativa, muito plural, e que eu acho que isso é muito importante, né? Nesses tempos de rejeição da política que a população vem demonstrando, a gente precisa enfrentar isso e trazer as pessoas cada vez para mais perto, né? Mostrar que a política tem a ver com tudo do nosso dia a dia e que as pessoas não podem se abster de debater. E aí eu quero que o nosso mandato seja um instrumento para isso, né? De participação política, de participação popular e de aproximação da população. Natália. Vereadora, eu agradeço, vereadora eleita, né? Também sugerir que a sua equipe, ou a senhora mesmo se quiser, você mesmo se quiser, possa ler aqui os comentários, ótimo, responder, certo? Isso. Os leitores estão aí comentando, falando bastante. E agradecendo a sua participação, né? Para quem chegou agora, a gente entrevistou a vereadora eleita pelo PT, Natália Bonavides, né? Foi a 5ª vereadora mais votada em Natal, certo? Com 6.202 votos. E a gente aqui agradece a participação dela e deseja boa sorte, né? Obrigada aos internautas, obrigada a vocês, espero voltar mais vezes. Só para lembrar você que está aí, que hoje à tarde, às 15 horas, a gente também tem outra live marcada com a vereadora Amanda Gurgel, que é ela do PSTU, e hoje a gente vai falar com ela sobre essa questão do mandato, sobre essa performance de mais de 8.000 votos e mesmo assim não ter sido eleita. A gente espera contar com vocês aí hoje à tarde numa live com a Amanda Gurgel. E amanhã também, já pode dizer amanhã já? Também a gente tem marcado com o vereador Ranieri Barbosa, do PDT, foi o vereador mais votado de Natal, e aguardamos, né, a participação de vocês aí do outro lado. Então, muito obrigado aí, pessoal. Vocês podem acompanhar nossas matérias, nossas notícias no novojornal.jor.br, também nas nossas redes, Novo Jornal RN, e também pelo nosso novo WhatsApp. Você se cadastra lá, recebe as notícias em boletins diários no 99113 3526. Então é isso, boa tarde para vocês aí, bom almoço. Boa tarde.